Um saúdo amado e santa igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Primeiramente, amados, eu gostaria de agradecer. Eu tenho como sentimento daqueles que Deus mais se agrada em nós, na vida do crente, é a gratidão. Jesus, certa vez, ele cobrou a gratidão de 10 leprosos, porque apenas um voltou para agradecer a bênção recebida. Então, eu sempre procuro deixar muito proeminente na minha vida a gratidão ao Senhor. Então, graças ao Senhor Pai, graças ao Senhor Filho, graças ao Senhor Jesus e graças ao Espírito Santo. E agradeço a amada igreja que tão bondosamente a Igreja Assembleia de Deus, Missão em Caxias, sob o comando do pastor Caetano Jorge Soares, e eu agradeço a dirigente, a coordenadora geral do Departamento de Adolescentes das Assembleias de Deus em Caxias, a irmã Beth Semes. Agradeço através dela a todas as irmãs componentes desse departamento, como a irmã Neta e outras aqui presentes. Agradeço ao amado pastor Rogério Almada, que tão bondosamente está nos recebendo nesta noite na sua congregação. Agradeço ao pastor Manel Adriano, que já está aqui à minha frente. Além de pastor, é um amigo pessoal meu, né? Como o pastor Rogério também é, né? Então eu agradeço a todos, a amada igreja, a todos os membros que estão aqui representando as suas áreas da Assembleia de Deus. Obrigado, irmão Jesus me retribua. Que estão aqui representando a cada departamento das igrejas da Assembleia de Deus, Missão em Caxias. Eu trago para todos aqui um grande abraço do meu pastor presidente. Eu pertenço ao ministério, à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, em Caxias, que tem como sede no bairro Luísa Queiroz. Ali eu estou há cerca de 4 anos como obreiro auxiliar do pastor Edifran. Eu trago aqui um grande abraço daquele homem de Deus, do anjo daquela igreja, para todos os componentes da Assembleia de Deus Missão em Caxias. E dizer os fortes laços que tenho com esta amada igreja. Então, agradeço a todos os presentes, e que esse agradecimento, irmão Mercedes, chegue até o pastor presidente, o pastor Caetano Jorge Soares, pela permissão, pela bondade com que ele concedeu esta oportunidade de estarmos aqui nessa noite, porque ensinar é uma oportunidade. E nesta noite procuraremos aqui abordar o tema a respeito da saúde. Antes disso, eu quero aqui abraçar e parabenizar e me congratular com todos os príncipes que estão aqui nesta noite. Me chamou a atenção o tema, né? O tema Encontro Regional de Príncipes, mas me agradou também aqui que estão aqui também príncipes também de idade mais madura, e também estão aqui as princesas também, como a nossa irmã Conceição, que me alegrou muito, me fez voltar ao tempo, décadas atrás, quando eu cheguei aqui na cidade de Caxias como médico, mais ou menos ali pelo ano de 1989. A maioria aqui nem havia nascido ainda. Eu já estava trabalhando como médico na Casa de Saúde e Maternidade de Caxias, que me recebeu de portas abertas, através da pessoa do doutor Humberto Ivar de Araújo Coutinho, hoje já não mais em nosso meio. Então, amados, nós temos aqui esta missão de trazer para todos um tema a respeito da saúde, a saúde à luz da Bíblia. E nós escolhemos aqui para os amados uma passagem bíblica, um texto bíblico, para que os irmãos possam saber e entender que a palavra de Deus, que nós servimos a um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar físico, é um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa prosperidade econômica,
e um Deus que se preocupa com a nossa prosperidade espiritual, porque interessa ao nosso Deus que nós cresçamos de forma uniforme. Deus não se agrada que cresçamos apenas num aspecto da nossa vida. E peço a todos a maior atenção. Aqui digo aos irmãos, me debrucei, me coloquei de joelhos por diversas vezes, muitas vezes até com lágrimas derramando na capa da Bíblia, orando e pedindo uma palavra, porque sempre quando nós temos a oportunidade de assumir o púlpito das igrejas, antes disso há muito choro, há muita oração, há muito preparo, para que de fato o Espírito Santo nos use. Eu sempre digo que eu não sei o que os irmãos precisam ouvir, mas eu sirvo a um Deus que Ele é onipresente, onipotente e é onisciente, sabe todas as coisas, e antes que o pregador ou o preletor fale, o Espírito Santo já sabe o que cada irmão precisa saber. E nesta noite, amados, nós temos aqui a pretensão e a incumbência e a missão da parte do Senhor de falar a respeito da saúde para os irmãos, à luz da Bíblia, e dizer que a nossa primeira intenção, pastor Manuel Adriano, nosso amado pastor Rogério Almada, a primeira intenção nossa não é de discorrer a respeito da fisiopatologia das doenças, não é o nosso foco principal estabelecer conceitos a respeito das doenças, mas sim despertar em todos os irmãos, jovens, adolescentes, adultos, jovens senhoras e senhoras já de idade, adultas, trazer a noção, os princípios básicos, para que nós possamos nos preparar, nos proteger, porque é o conhecimento que nos faz prosperar. O próprio profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6 da palavra de Deus, ele vai dizer que por falta de conhecimento o meu povo perece. E também eu digo para os irmãos que por falta de conhecimentos gerais da saúde, dos conceitos da saúde, o nosso povo também perece, irmã Conceição, devido à falta de conhecimento. O que perece, faz perecer o ser humano, jovens, irmãos jovens, não é apenas a doença em si, é a falta dos conhecimentos, dos dados estatísticos, e a nossa finalidade após o término dessa palestra é mostrar aos irmãos e despertar nos irmãos o interesse de sair daquelas condições de risco, de agravo para a nossa saúde, porque a falta do conhecimento, a falta das boas práticas que leva-nos à contração da doença. A doença vem exatamente pela falta da prevenção, porque eu sou daqueles médicos que zelam muito e defendo a prevenção, e nada melhor para prevenirmos do que nós conhecermos um pouco dessas doenças, a prevalência, as estatísticas. Vou falar aqui muito sobre a estatística de certas doenças. Eu elenquei aqui cerca de 10 patologias das mais comuns da nossa nação, na nossa cidade, para que nós possamos ter noção da prevalência, da incidência, dos dados numéricos e estatísticos de certas doenças que assolam a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. E a passagem, irmãos, que eu lerei, peço que os irmãos fiquem de pé. Eu sempre digo que abrir um livro santo, ele não é um livro comum, ele não é um livro qualquer, ele é um livro sagrado. Eu digo aqui para os irmãos que sempre antes de tocar no livro sagrado, eu me ajoelho, eu tremo e temo diante de pegar no livro santo. Eu jamais pego, irmã Conceição, no livro santo de qualquer forma. Antes de tocá-lo, eu tenho que pedir a permissão do Senhor, e pedir que o Senhor lave minhas mãos, minha alma, meus lábios, para que eu possa tocar nesse livro. Por quê? Porque ele diz: julgaste ter delas nas Escrituras a vida eterna. E é com esse temor e esse tremor que nós vamos ler agora esse texto. Esse texto, amados, está na terceira epístola de João. A
terceira epístola de João, apenas um capítulo, e nós leremos aqui do versículo 1 até o versículo 4, e os irmãos podem acompanhar em silêncio, e aqueles que não portam a palavra, escutem, porque Paulo já disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então o texto de João vai dizer o seguinte: o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como muito bem vai a tua alma. Certamente me alegrei quando vieram os irmãos e testificaram da tua verdade, assim como tu andas na verdade. Não tenho eu maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Podeis aceitar, graças a Deus pela palavra, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra em diversas oportunidades, a palavra vai mostrar para nós. Peço total silêncio dos irmãos, total atenção. Então a palavra mostra um Deus preocupado com a nossa saúde. É um Deus que se preocupa com a nossa, conforme eu falei, aqui o escrito de João a Gaio. Gaio, irmãos, era um homem de posse, era um homem rico, era um homem que ele foi útil, ele era útil para João, para ajudar a obra missionária de João. E Gaio é esse personagem bíblico citado na terceira epístola, um homem que tinha um poder financeiro, e João estava orando para que o Senhor Deus desse saúde para ele, desse uma vida longa para ele, para que ele pudesse trabalhar mais, produzir mais para a obra, para o reino. Então João orou, estava orando, fazendo súplicas a Deus pela saúde de Gaio. Então, amados, a forma como nós tratamos o nosso corpo também honra ou desonra ao nosso Criador. A forma como nós cuidamos do nosso corpo pode ser para a honra, como pode ser para a desonra do nosso Deus, do nosso Senhor. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, amados, zelar pela nossa saúde, zelar pelo nosso corpo, faz parte da nossa vida espiritual. Todos nós temos que ter a noção. O ímpio fala diferente. O ímpio diz: eu sou dono da minha vontade, eu sou dono do meu corpo. O ímpio fala assim: faço dele o que bem quero e o que bem entendo. É assim que os ímpios falam. Mas nós que somos resgatados, regenerados por Jesus e pelo Espírito Santo, nós temos que zelar pela nossa saúde. João desejou saúde plena para Gaio, pois Deus se preocupa com o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos a saúde. Muitas vezes nós não percebemos quando nós gozamos de plena saúde, mas nós percebemos imediatamente quando ela se afasta de nós. Quando estamos saudáveis, não valorizamos muito aquela condição, não a percebemos, até aquele momento que a doença bate à nossa porta. Aí sim nós lembramos do médico, nós lembramos dos cuidados, e quando nós a perdemos. E a verdadeira missão do médico, é preparar as pessoas, é ensinar, para que, mais do que curar doenças que a cada dia aumentam números estatísticos,
artísticos no Brasil e no mundo. Mais do que isso, que o médico tem um papel de ensinar. Para mim, a função mais nobre do médico é ensinar pessoas a ter cuidados com a sua saúde. E esses cuidados passam por um conjunto de medidas que vai desde alimentação, desde a nossa alimentação, até os cuidados, né, com a nossa saúde. E a alimentação e o estilo de vida é que de fato determinam o surgimento ou não da maioria das doenças. É o estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu tipo de alimentação? Com que você se alimenta? Qual é o estilo de vida? Você é uma pessoa sedentária ou você tem práticas saudáveis no seu dia a dia? Há um estudo, irmãos, que diz, no estudo relator, o pastor Manuel Adriano, que uma pessoa que anda menos de 6.000 passos por dia é considerado uma pessoa sedentária. Escutaram bem, irmãos? Uma pessoa que anda menos de 5.000 passos ao dia, esta pessoa é considerada sedentária. A Organização Mundial de Saúde sugere que nós andemos por dia pelo menos 10.000 passos. 10.000 passos, pastor, nosso amado pastor Rogério, significaria cerca de 8 quilômetros por dia. É o que é exigido de um ser humano para que ele não seja considerado sedentário. Aí eu pergunto, com a tecnologia moderna, antigamente, quando uma mamãe encarregava o filho de comprar o pão da padaria, o filho ia de pé ou ia de bicicleta para comprar aquele pão na padaria. Hoje, o filho, a partir de 16 anos, ele já quer ter uma motocicleta e ele quer fazer a compra de motocicleta. Ou seja, os hábitos modernos, a cada dia, estão nos levando a termos um estilo de vida sedentário. E o sedentarismo e a alimentação inadequada têm contribuído para o aumento progressivo do número de doenças no nosso país e também no mundo. E eu também vou perguntar aqui para os irmãos, se os irmãos já ouviram falar de 8 remédios naturais. Para ilustrar e aguçar a nossa mente, existem 8 tipos de medicamentos naturais. Os irmãos irão se surpreender, porque quando se fala medicamento, se pensa numa receita prescrita por um médico, né, para ser comprado na farmácia. E eu irei falar aqui, citar 8 remédios que não se compram na farmácia, mas são remédios considerados naturais. O primeiro, exercício físico. Acabei de falar que o estudo disse que quem anda menos de 5.000 passos por dia é considerado um sedentário, e que o ideal é que cada um de nós caminhasse cerca de 8 quilômetros por dia. Então, o primeiro remédio para uma boa saúde é o exercício físico. Outro remédio, o número 2, exercício físico. Exercício físico. A cada dia, os jovens, e o jovem crente não está distante desta realidade, a cada dia, o uso excessivo de equipamentos eletrônicos, o uso de laptops, o uso de celulares, a cada dia tem tornado esta geração mais sedentária, mais afastada das atividades físicas. Por isso, irmãos, o que se vê nos tempos atuais são doenças que eram antigamente privativas de adultos, de idosos. A cada dia essas doenças têm se voltado e elevado o índice no meio dos adolescentes. Os adolescentes, eles estão a cada dia mais sedentários, buscando esse instrumento eletrônico que o mais usado é o celular, é a rede social, é a rede mundial de internet, e isso tem contribuído para uma vida sedentária no meio das pessoas. Devemos ter como terceiro remédio beber de
forma suficiente. Eu sou médico, eu tenho algumas especialidades, eu tenho algumas pós-graduações, e dentre elas, irmãos, eu realizo diariamente por volta de 150 ultrassonografias por dia. No meu dia eu consigo atender 150 pessoas numa sala de ultrassom, eu consigo fazer consultas, eu consigo internar pacientes e, quando precisa, até operar pacientes. E no meio desse rol de 150 pacientes com ultrassom, os amados não têm ideia do número de pacientes que eu detecto com cálculos nas vias urinárias. É uma prevalência, uma incidência elevadíssima de cálculos inclusive em crianças. Antigamente era uma coisa muito rara detectar o cálculo numa criança de 3, 4 anos de idade. Hoje o pastor Manuel Adriano é algo corriqueiro, por causa dos péssimos hábitos de alimentação destas crianças. Então, aqui iremos tecer esses comentários, né? Outro remédio, o quarto, luz solar. É um remédio importante para nós. Hoje pouco valorizamos a nossa exposição ao sol. É pouco valorizado. As pessoas hoje se tornaram mais brancas do que o que deveriam ser, porque estão cada dia menos expostas aos raios solares. E eu digo aqui para todos os irmãos aqui presentes, todos os príncipes, que nós devemos ter exposição ao sol. O sol, ele faz a conversão da vitamina D. Quando nós nos alimentamos, tomamos o nosso leite, quando nós comemos o nosso queijo, quando nós comemos fontes de vitamina D, aquela forma disponível nos alimentos não é a forma que o osso precisa. É preciso uma reação química para transformar aquela forma inativa em forma ativa da vitamina D. E isso se dá pela exposição nossa ao sol. Por isso, amados, você não tem ideia do número de pessoas a partir de 50 anos com problemas de osteoporose. O que é osteoporose? Uma doença que afeta os ossos dos seres humanos, tornando esses ossos frágeis. O nome é osteoporose. São poros, são orifícios que vão ocorrendo nos ossos por deficiência da vitamina D naqueles ossos. E isso é tão corriqueiro que o número de fraturas em pessoas idosas cresceu muito na nossa cidade. Eu sou dono de um prédio que é alugado para o Hospital de Traumatologia em nossa cidade, que é o HTO. Ali é um prédio da nossa propriedade, mas está alugado para o estado do Maranhão. Você não tem ideia do número de idosos que são operados ali com fraturas de colo de fêmur. Esse osso da coxa, chamado fêmur, o idoso escorrega, tropeça e cai e fratura o osso, quase que num acidente aparentemente comum, um escorregão, um desequilíbrio, e ao cair fratura o fêmur, por falta de um osso consistente, por falta de cuidados prévios que levem a uma condição melhor dos ossos. E eu aproveito esse exemplo para dizer que isto começa na infância, isso começa na adolescência, começa na juventude, porque os hábitos alimentares são mostrados, eles são demonstrados pelos próprios pais. Geralmente os filhos são espelho dos pais, não só na doutrina bíblica, mas também nos hábitos alimentares. Então, estes péssimos hábitos, a cada dia, o alimento natural tem se afastado das nossas geladeiras, os alimentos naturais têm se afastado dos nossos armários, das nossas cozinhas, e tem sido substituído estes alimentos pelo consumo de alimentos industrializados. São os chamados venenos do século 21, o alimento industrializado. Quase mais da metade daquilo que consumimos vem da indústria, vem da adição de substâncias
aquele alimento para que ele não se deteriore, para que ele não estrague. Hoje se compra um pão valendo quase 30 dias embalado. Não queiram saber o tanto de produto químico que é colocado naquele produto para que ele não crie bolor, para que ele não crie fungos. Então, nós somos bombardeados a cada minuto, a cada segundo do dia por estes produtos. E podemos falar aqui também a respeito, muitas vezes, nós em busca de um alimento saudável, vamos até os mercados públicos, até os supermercados e vamos em busca de um alimento natural, tido como natural, as verduras, as hortaliças, as frutas, e quando nos deparamos, aqueles alimentos foram bombardeados por agrotóxico para que eles não permitam a proliferação de larvas de insetos, do ataque de insetos. Então a indústria borrifa toda a hortaliça, toda a plantação, inserindo na capa daqueles alimentos, na superfície deles, substâncias chamadas agrotóxicos. E se não bastasse só isso, ainda vemos aí a manipulação genética dos alimentos, a manipulação genética do milho, da soja, e nós passamos a consumir produtos alterados geneticamente. Por isso, amados, vamos passar daqui a pouco para um bloco de estatísticas, para que nós possamos perceber de forma clara os números alarmantes com que essas doenças têm proliferado no nosso meio. E nós precisamos combater essas práticas, nós precisamos conhecê-las, nós precisamos estar aptos para nos conduzirmos diante desta realidade, essa triste realidade. E isso tem feito com que o número dessas doenças cresça mundialmente, cresça no Brasil, e nós precisamos exatamente cuidar disso, porque para que tenhamos vida longa para servirmos mais tempo ao nosso Deus. E o nosso Deus tem total interesse que nós tenhamos uma vida longa para trabalhar no reino, porque a gente sabe que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos os obreiros da seara. Então, cuidar da saúde do crente é também possibilitar que estes obreiros, como vocês que estão em fase de formação, jovens, crianças, adolescentes, a Assembleia de Deus Missão em Caxias está imbuída desse propósito, dotar os seus membros, os seus filhos, para que eles tenham vida longa, para que o reino possa ter pessoas saudáveis. Todos nós aqui podemos dizer e entender claramente que quanto mais saúde temos, nós temos mais possibilidade de trabalhar para a obra. Não é à toa que Paulo, ao escrever a Timóteo, ele vai alertar o jovem pastor Timóteo, porque o pastor Timóteo tinha uma saúde frágil, e Paulo, sabendo da fragilidade da saúde do seu discípulo Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho te fará bem para o teu estômago. Aí Paulo, que não apenas era o príncipe dos pregadores, também fez um papel de médico nesse momento. Tal era a abrangência do conhecimento de Paulo. Claro que Paulo estava falando ali sobre uma água possivelmente contaminada que Timóteo estava ingerindo. E quando Paulo falou sobre o vinho, naquela época não havia uma distinção na escritura se era vinho alcoólico ou se era apenas um suco de uva. Claro que Paulo aqui está se referindo ao suco de uva, orientando que o seu discípulo Timóteo tivesse também um pouco de ingestão de suco de uva, para que ele pudesse melhorar das patologias e das queixas estomacais
que Timóteo tinha. Certamente, pastor Manuel Adriano, naquele momento, Paulo estava pensando no obreiro, estava pensando no obreiro saudável, para que ele pudesse produzir ainda mais para o reino. Então, nesta noite, temos esse propósito, trazer para os irmãos essa noção, essas estatísticas, e falar um pouco a respeito dessas patologias. Então, meus amados, eu irei citar aqui, eu elenquei aqui algumas doenças, essas mais comuns na nossa cidade, na nossa pátria e também no mundo, para que os irmãos vejam os números alarmantes que estão contidos nestas doenças. E essas estatísticas é para estimular cada irmão a cuidar da sua saúde. Quando você tem acesso a números, você passa a ter mais cuidado com a sua saúde. Então, as doenças mais comuns entre nós brasileiros, eu elenquei aqui a primeira, o diabetes. O diabetes mellitus, chamado diabetes mellitus, ele é uma doença de alta prevalência no nosso meio. Para que os irmãos tenham uma ideia, no ano de 2000, havia uma estimativa global em 2000, que havia no mundo 151 milhões de diabéticos. Os irmãos ouviram? Em 2000 havia cerca de 151 milhões de diabéticos no mundo. Em 2000. Em 2009, preste bem atenção, amados, são números. Em 2009, esse número de 151 milhões aumentou para 285 milhões de portadores de diabetes. Agora, em 2020, aumentou para 463 milhões de portadores de diabetes no mundo. Quase 1 bilhão de habitantes da Terra são portadores de diabetes mellitus. Então é um número assustador, é um número alarmante, e isto, irmãos, entre adultos, e há cerca, segundo a Organização Mundial de Saúde, há cerca de 1 milhão de crianças portadoras de diabetes mellitus. Quase 1 bilhão de adultos e cerca de 1 milhão de crianças no mundo padecem com esta patologia chamada diabetes mellitus, que leva, pastor Rogério, a uma degeneração de órgãos. Se os irmãos chegarem até a hemodiálise da casa de saúde, vocês irão se conversarem por poucos minutos com aqueles homens e mulheres e crianças que passam por aquela máquina de hemodiálise. Os irmãos irão perceber que a maioria daqueles pacientes renais crônicos são portadores de diabetes mellitus, uma doença devastadora que tem como órgãos, entre os órgãos-alvos, o aparelho renal, o filtro do nosso sangue. Então, hoje, o Brasil, amados, em termos de diabetes mellitus, é o 5º país do mundo em incidência. Ouviram? 5º país do mundo na incidência de diabetes. O Brasil só perde para a China, para a Índia, Estados Unidos e Paquistão. Só tem 4 países no mundo com mais diabéticos do que o Brasil. E isso é um número assustador para nós. E o pior, um dado mais alarmante ainda, a estimativa para os próximos 5 anos, o Brasil terá, apenas o Brasil, 30 milhões de diabéticos. Os irmãos ouviram? 30 milhões de diabéticos serão números elencados nos próximos 5 anos. 30 milhões de pessoas padecendo com uma doença crônica, uma doença praticamente incurável, e que, se não houver os cuidados necessários, irão tornar aquela pessoa improdutiva. Porque quando se afeta de forma crônica e irreversível os rins, o paciente passa a ser um paciente dependente da máquina pública e dos recursos de assistência, porque a pessoa perde a capacidade de mão de obra. Então, o Brasil poderá ter nos próximos 30 anos 30 milhões de diabéticos
no Brasil. E isso, irmãos, é caro para o sistema de saúde, isso é caro para nós que somos contribuintes em impostos. E as causas, irmãos, do diabetes? Geralmente essas patologias têm causas muito parecidas, pastor Rogério Amada, e dentre elas nós temos a obesidade que nós vamos também falar já sobre ela. Também os alimentos não saudáveis contribuem imensamente para nós adquirirmos o diabetes mellitus. A falta de atividade física, a vida sedentária, então são fatores que estão ali na origem, na causa do diabetes mellitus. E os irmãos, é a sexta causa de morte nas Américas. Nas Américas do Norte, Central e Sul, é a sexta causa maior de mortes entre habitantes das três Américas. Passando aqui, meus amados, vamos falar sobre o diabetes, vamos falar sobre a obesidade. Antigamente, amados, a desnutrição matava mais do que a obesidade. A desnutrição, amados, para os irmãos terem uma ideia, em 1990, a desnutrição no mundo estava em primeiro lugar, escutem bem, a desnutrição estava em primeiro lugar no ranking das doenças que levavam à morte de pessoas. Estava no primeiro lugar. Nos dias atuais, a desnutrição ocupa apenas a 8ª posição no ranking de doenças que levam à morte. A desnutrição caiu de primeiro lugar no mundo para 8º. No entanto, a obesidade, hoje, comer mata mais do que não comer. Então, comer hoje está matando, irmã Conceição, mais do que a desnutrição. Para os irmãos terem uma ideia, a obesidade ocupava nesse mesmo ranking o 10º lugar. Quando a desnutrição era a primeira causa do ranking, a obesidade era a 10ª. Mas de 10ª, a obesidade subiu no ranking para o 6º lugar. Subiu assustadoramente como causa de doença. E a desnutrição, que era o primeiro lugar, caiu para o 8º lugar. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos maiores problemas de saúde do mundo. Um dos maiores problemas de saúde do mundo, do ser humano, do crente, do não crente, é exatamente a obesidade. Então, o estudo, a Organização Mundial de Saúde diz que até 2025, olha só que números preocupantes, até 2025, 2,3 bilhões de adultos estarão acima do peso. Os irmãos ouviram? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que nos próximos anos, até 2025, isso será daqui até 2 anos para frente, o mundo terá 2,3 bilhões de obesos, pessoas acima do peso. E isso, irmãos, é um dado alarmante e nós iremos considerá-lo. O excesso de peso causou 3 milhões de mortes em 2010. Em 2010, 3 milhões de mortes foram causadas por doenças a partir do ganho excessivo de peso. Número 3 vezes maior do que as mortes por desnutrição. Hoje, morrem mais pessoas de comer demais do que os que passam fome nos países africanos ou até mesmo no nosso Brasil. Hoje, comer errado, comer demais, está matando mais do que comer de menos. No Brasil, para os irmãos terem uma ideia, um estudo mostrou que o Brasil tem 50 milhões de obesos. Irmãos, 50 milhões de obesos já existem catalogados nos sistemas públicos de saúde. 50 milhões de nós
basta olharmos ao nosso redor. A partir do adolescente, o ganho de peso, então isso já atinge 50 milhões de brasileiros no Brasil. E no meio desses 50 milhões, 8 milhões são de crianças. 8 milhões de crianças estão acima do peso. Isso porque hoje, por exemplo, eu atendi uma criança para fazer uma ultrassom. A criança com queixas abdominais, queixas estomacais, queixas intestinais, e a criança obesa. Eu disse: mãe, eu não sou o médico da consulta, sou apenas o da ultrassom. Mas eu disse: fale com o seu médico a respeito, da alimentação do seu filho, porque essas patologias, provavelmente, do seu filho, estão sendo consequência de erros alimentares. Provoquei naquela mãe que ela procurasse um médico, procurasse uma nutricionista, uma pessoa especialista naquela área para corrigir o ganho de peso e os erros alimentares daquele paciente. Então, irmãos, a obesidade está matando muita gente, meus amados. E vamos aqui mais um dado estatístico, né? O AVC, amados, é o acidente vascular cerebral. Mata muita gente, amados. Muita gente tem perdido a vida ou tem ficado com sequelas graves a partir de um acidente vascular cerebral. Os irmãos sabem, existem dois tipos de AVCs. Tem o AVC isquêmico, onde eu atendi uma paciente lá no meu consultório com AVC isquêmico. Antes mesmo de pedir uma tomografia da cabeça, eu disse para a família: tem todos os sinais e sintomas de AVC, provavelmente isquêmico, porque o AVC pode ser isquêmico quando há apenas uma diminuição do aporte de sangue e de oxigênio para o tecido cerebral, mas o AVC também, príncipes, pode também ser hemorrágico, quando um vaso, quando uma veia, quando uma artéria se rompe e extravasa sangue daquele vaso para o tecido cerebral. Então mata muito. Para os irmãos terem uma ideia, no Brasil 12 pessoas morrem por hora de AVC. Os irmãos ouviram? No Brasil 12 pessoas morrem por hora de acidente vascular cerebral. E pior, irmãos, há os que sobrevivem do AVC. Boa parte deles ficam com sequelas irreversíveis. Pessoas que perdem a mobilidade de um braço, a pessoa que perde parte da fala, pessoas que perdem a força motora de uma perna, pessoas que geralmente perdem a sua capacidade de trabalho e de mão de obra, muitas vezes precocemente. Então, no Brasil morrem 12 pessoas, durante esta hora que estamos falando aqui, 12 brasileiros morreram de acidente vascular cerebral. A principal causa de morte no Brasil, é o AVC. Irmãos, existem dados que dizem que 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular. Entre os brasileiros, somos a 14 milhões de pessoas com alguma doença cardiovascular. No final, falarei para os irmãos sobre os cuidados profiláticos, preventivos, para que nós não contribuamos para fazermos parte destes números tão danosos para a nossa população. Então, 14 milhões de brasileiros têm alguma doença cardiovascular. Ou são hipertensos, ou são coronarianos, ou são cardiopatas, ou então tem algum tipo de acidente vascular cerebral ou de predisposição para a doença cardiovascular. E a cada dia, a falta de cuidados preventivos tem contribuído imensamente para o crescimento desses números. Amados, vamos falar um pouquinho sobre o câncer. O câncer no Brasil, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 10 milhões de pessoas morrem de câncer no mundo ao ano.
Amados, 10 milhões de seres humanos morrem de câncer por ano no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, esse número é de quanto? 750 mil brasileiros morrem de câncer por ano. Quase 1 milhão de brasileiros morrem por ano vítima do câncer. Dentre esses cânceres, os mais frequentes: o câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer de reto e colo, que é o intestino grosso, o câncer de próstata. Para os irmãos, principalmente aqui os homens da igreja, da congregação, o câncer no Brasil, o câncer de próstata, ele só perde para 2 outros cânceres no Brasil. O primeiro número em câncer no Brasil é o câncer de pele, é o carcinoma epidermoide de pele, é a principal câncer do Brasil. O segundo câncer no Brasil, amados, é o câncer de mama, é o câncer de mama que afeta as mulheres. E o terceiro câncer que mais mata brasileiros é o câncer da próstata. Por isso as campanhas preventivas e esclarecedoras. O Brasil e o mundo criou o mês do homem, o novembro, o mês que o homem, que as campanhas levam a nós homens a nos lembrarmos de fazermos os nossos exames preventivos da próstata, para que nós possamos tomar providência de forma precoce. Por exemplo, meu pai contraiu câncer de próstata. Fazendo uma ultrassonografia, eu percebi 3 nódulos da próstata dele. Fiz a biópsia da próstata. As 3 lesões que eu vi na ultrassom, todas eram cancerígenas. Como ele fazia o exame todos os anos comigo, quando eu detectei, o câncer estava dentro da próstata, não havia ultrapassado a cápsula. A nossa próstata masculina, queridos jovens príncipes, tem um revestimento, uma capa chamada serosa. E essa serosa, ela cria um ambiente prostático. E os cânceres, quando eles invadem aquela cápsula, eles se tornam cânceres invasivos. Vão invadir outros tecidos, primeiramente aqueles próximos. E à distância, através de metástase, tumores que vão migrar pela via sanguínea e pela via chamada linfática. Esse câncer pode acometer órgãos à distância e matam com outro câncer no fígado, matam com outro câncer na coluna, mata com câncer no cérebro, e isto precisa ser contido na nossa nação, na nossa cidade. Campanhas e campanhas sérias precisam ser levantadas, as igrejas precisam se levantar, porque é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública que tem a cada dia abarrotado números na nossa nação. Então, meus amados, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele identifica 700 mil casos novos por ano no Brasil. Então, no Brasil, surgem cerca de quase 1 milhão de pacientes com câncer a mais no nosso país. Vamos correr aqui um pouquinho. A hipertensão. O número de casos aumentou. Olha só, irmãos, o número de pessoas hipertensas no Brasil pulou de 650 milhões para 1 bilhão nos últimos anos. De 650 mil pacientes hipertensos aumentou para 1 bilhão de brasileiros, aliás, no mundo, desculpe, 1 bilhão nos últimos anos no mundo. Geralmente a hipertensão, amados, é uma doença silenciosa e que antigamente afetava as pessoas de mais idade, hoje está afetando os jovens. A cada dia, quando se afere a pressão de um jovem, você vai detectando mais e mais casos de pacientes hipertensos na plena adolescência, devido aos hábitos alimentares, à vida sedentária e ao estilo de vida que esses jovens, inclusive os crentes, estão adotando em suas vidas. E, para encerrar, as doenças neurológicas. A cada dia se detecta mais doenças
doenças neurológicas. Eu lembro quando eu era menino, irmã Betsemes, eu não ouvia falar de Alzheimer, eu não ouvia falar de doença de Parkinson. A maioria dos que tem a idade perto da minha, antigamente não se ouvia falar de Parkinson. Ninguém sabia o que era Alzheimer, era um nome, era uma patologia desconhecida. E hoje em dia, cada família tem visto, tem constatado dentro da própria família pacientes com doenças neurológicas degenerativas devido ao estilo de vida, aos hábitos alimentares que cada um tem adotado nas suas vidas. Então, meus amados, e além disso, fechando aqui o que elencamos como patologias, a cada dia as doenças tidas como psicológicas, e essas doenças também têm aumentado no nosso meio. A cada dia, mais pessoas com depressão, mais pessoas com ansiedade e mais pessoas com estresse. Hoje são doenças comuns, são doenças do dia a dia, do consultório, do ambulatório de qualquer médico. Pessoas com depressão. Quantas mães levam seus filhos para consultar comigo porque o filho está com depressão, o filho está com ansiedade, o filho está com estresse? É uma doença que cresce. Com isso, a indústria farmacêutica a cada dia cria um medicamento novo devido exatamente à falta da saúde e da qualidade da alimentação e da saúde mental de cada ser humano. Meus amados, por que isso tudo, meus amados? Já estou quase concluindo, sei que a hora já é avançada, mas por quê? Vocês já se perguntaram por que há essa progressão intensa e acelerada com relação a essas doenças? Sabe por quê, meus amados? Ouçam bem, virem um pouco os ouvidos para que vocês possam ouvir a realidade que ocorre na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Não se gasta com saúde preventiva. Os irmãos ouviram? Não se investe na saúde preventiva. Nós vivemos num país que prefere gastar com a doença. O Brasil prefere gastar com a doença do que gastar com programas educativos, programas preventivos. Não se investe na prevenção das doenças. E isso se vê na própria cidade, no nosso próprio meio. Dificilmente algum de nós aqui presentes já presenciou uma campanha partindo da unidade básica de saúde. Todas as ações de saúde de um município devem partir da UBS, aquilo que popularmente nós chamamos de posto de saúde. Ali deveria ser mais do que um posto de saúde. Ali é uma unidade básica de saúde, aonde não é apenas um local para se prescrever remédios para verme, vitaminas, não é um local para se prescrever um remédio para dor de cabeça ou para dores ósseas. Ali deveria ser um local, irmão J. Abreu, com abrangência maior. Deveria-se ter ali uma atenção imensamente maior pela prevenção das doenças, palestras educativas, visitas em domicílio para criar um novo perfil de cidadão. Novo perfil, me refiro, pessoas dotadas de conhecimento para promoverem a mudança dos índices estatísticos que a cada dia eles assolam a nossa cidade. Então nós precisamos incentivar, nós precisamos cobrar do poder público ações concretas, ações que realmente possam mudar o perfil de saúde da nossa população. Então, meus amados, dentro daquilo que nós queríamos dizer, para fechar aqui, irmã Betsemes, eu pergunto aos irmãos aqui presentes, aos príncipes e também aos adultos, quando foi que nós aqui fizemos algum ato pela primeira vez voltado para a nossa saúde? Quando é que um de nós aqui já fez um check-up? Às vezes, amado pastor Manuel Adriano, às vezes o jovem, o adolescente, ele pensa que exames assim, periódicos, preventivos, o check-up é coisa de adulto, é coisa de velho. Não, meus amados, os exames check-up, os exames preventivos são a partir
a partir do surgimento da vida, a partir que aquela criança saiu de dentro da vida intrauterina, já precisa começar os cuidados. Há muitas pessoas, irmã Conceição, que não tem ideia da altura que está o colesterol. Muita gente não tem noção de como está os triglicerídeos. Hoje eu dei o resultado para uma paciente, ela não veio, mas o filho veio trazer o resultado da tomografia dela. Ela estava tão debilitada ontem, que hoje o filho e a filha dessa idosa preferiram deixá-la em casa e trouxeram o resultado da tomografia dela. E quando eu olho, a paciente estava cheia de placas de aterosclerose nos vasos cerebrais. Placas, irmãos, de gordura, placas de colesterol se depositando naquelas artérias minúsculas, e essa paciente desenvolveu um acidente vascular cerebral isquêmico por causa da obstrução destes vasos causados pela gordura, pelas placas chamadas aterosclerose ou placas ateromatosas. Então, meus amados, todos nós devemos buscar exames periódicos, consulta periódica, orientação com o médico experiente. Devemos ter uma conversa pelo menos uma vez por ano com uma profissional de nutrição, uma nutricionista, para nos orientar como devemos nos alimentar. Então, são esses cuidados, meus amados, que nós podemos diminuir esses números alarmantes que a cada dia crescem em Caxias, a cada dia cresce no Maranhão, a cada dia cresce no nosso país e no mundo. E só há uma maneira de mudar a curva, o perfil da curva de incidência e de prevalência, é prevenindo-nos, nos prevenindo, é controlando os nossos hábitos, a alimentação. Nós devemos mudar para uma alimentação saudável, uma alimentação sem agrotóxico, uma alimentação que não passe pela indústria, porque os pais têm contribuído para isso. Alimentos provindos da indústria, devemos evitá-los, devemos criar novos hábitos e devemos ter novo estilo de vida, e esse estilo de vida passa por exercícios físicos. Lembremos-nos do que a Organização Mundial de Saúde disse: todo aquele que andar menos de 5.000 passos por dia é considerado uma pessoa sedentária. E ela diz: andem mais de 8 quilômetros por dia, para que você saia desse grupo considerados pessoas sedentárias. Amados irmãos, neste tempo nós aproveitamos mais do que discorrer a respeito de doenças na sua fisiologia, na sua fisiopatologia. Nosso interesse aqui maior, guiados aqui pelo Espírito Santo, foi trazer aos amados, aos príncipes aqui presentes, aos irmãos aqui presentes, a noção, números preocupantes, e que esses números não apenas nos alarmem, mas que esses números façam com que a nossa postura diante da problemática possa mudar. Porque quando nós não conhecemos a problemática, os riscos que estamos correndo para as nossas vidas, nós não mudamos a condição de inércia, de estagnação, de não movimentação do nosso corpo. E eu rogo aqui a Deus o Pai, eu rogo a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo que tenha esta palestra de alguma forma contribuindo para que os irmãos possam, a partir da saída aqui do templo, passar a cuidar do seu peso. Verifique, procure um profissional, verifique se você está além do índice de peso, de massa corpórea, de massa gordurosa para a sua idade, para a sua estatura física. Então, a partir de hoje, vamos buscar isso, e vamos também criar, irmã Mercedes, esse hábito de conversar, porque o crente, ele tem que ser um multiplicador. Não é à toa que a palavra diz que nós somos sal, e a palavra ainda diz ainda que se nós não servimos para salgar, serviremos apenas para sermos pisados pelos homens, não serviremos para nada, a não
ser pisado pelos homens. E o crente também tem que ser um formador de opinião, um formador de conceitos saudáveis. E com isso, você vai levar um tema desse para a sua casa, para a sua residência, mudando o perfil daquelas pessoas da sua casa. Por isso, o crente, ele é luz. Ele é luz. Onde ele está, ele tem que iluminar, ele tem que ensinar, porque isso é bom aos olhos do Senhor. Que nós nos preocupemos com os nossos irmãos em casa, com as nossas mamães, com os nossos papais, principalmente aquele jovem, aquele príncipe que dentro da sua casa ainda não viu sua família se entregarem ao Senhor. Quantos aqui tem ainda pai que ingere bebida alcoólica? Quantos aqui nesta noite tem pai que consome cigarros? Quantos aqui tem mães que estão acima do peso? Então, a partir de hoje, o verdadeiro interesse dessa palestra é fazer com que vocês multipliquem, porque ideias boas precisam ser multiplicadas para que nós possamos diminuir as estatísticas ruins do nosso país e melhorarmos os índices de qualidade de vida e saúde. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus o Pai, o Filho e ao Espírito Santo, ao nosso amado dirigente, anjo da igreja, por essa bondade, permissão, aos príncipes desta igreja e das demais igrejas associadas aqui nessa noite, de uma forma carinhosa, agradecer a irmã Betsemes, tá, pela bondade, pela gentileza, pelo amor cristão, porque ela me convidou e ela me perguntou ainda: irmão, o senhor conseguiria fazer outra dessa dia 22? Eu digo: irmã, será que não tem uma terceira, uma quarta? Porque estamos prontos para servir, em primeiro lugar, o Reino de Deus e disseminar conceitos, bons costumes, é também fazer a obra prosperar. Porque a partir do momento que nós preparamos o crente, ele passa a ser produtivo, ele com saúde, ele vai pregar mais, ele vai fazer mais a obra. E o crente doente está numa cama, precisando de cuidados e de oração dos presbíteros. O saudável não, ele está na obra, ele está indo fazer visita, ele está evangelizando. Então, cuidar da saúde é também cuidar da alma, é também cuidar do espiritual. Eu agradeço a todos pela oportunidade, pela rica oportunidade. Fique à vontade, irmão Conceição. Exatamente. Só para corroborar o que a irmã Conceição falou, o Brasil gasta muito mais com doenças, com pacientes em hemodiálise, com pacientes em CTI, do que com medicina preventiva. O Brasil gasta pouquíssimo com prevenção e gasta bilhões de reais com UTIs, com hemodiálise, com hospitais de câncer, porque o foco do governo não é a prevenção, o foco é a doença. Por isso é a realidade triste da nossa nação, das nossas cidades e dos nossos estados.